Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, com muita alegria que eu te acolho aqui para mais esse nosso podcast Vamos Juntos. Tem sido muito boa a nossa caminhada, né? Acredito que a gente tenha descoberto e vivido muita coisa juntos aqui nesse nosso podcast. Mas muitas pessoas antes de nós correram para que hoje a gente pudesse andar. Estou aqui falando dos primeiros cristãos, as primeiras pessoas que tiveram a vivência de fé. Nesse grupo dos primeiros cristãos, tem uma turma aí muito interessante, que é da qual a gente vai falar hoje no nosso podcast. É importante a gente conhecer um pouco a nossa história para a gente poder entender muito mais a nossa identidade e assim a gente poder compreender qual que é o papel do cristão no mundo, o que é que de verdade o cristão veio fazer aqui. Por isso que hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre os mártires, aqueles que amaram Cristo até o fim. Além dos meus estudos pessoais, eu quero apresentar para vocês esse artigo aqui, A Profecia e o Martírio na Igreja. Testemunhos dos Padres da Igreja aos Nossos Tempos. Foi escrito por Ivani Signori e esse artigo você pode encontrar no site da revista Vida Pastoral. Inclusive, se você é mais um pouquinho interessada em alguns assuntos muito bons da nossa igreja, além desse nosso podcast, você pode procurar também os artigos da revista Vida Pastoral. Acho que você não vai se arrepender. Ele sai pela Paulus Editora, tá bom? A igreja, desde os seus primeiros séculos, desde os seus primeiros anos, na verdade, de vida, entendia que o mártir é aquela pessoa que, professando a sua fé em Cristo, acaba derramando o seu próprio sangue. É alguém que compreendeu de verdade o que é o cristianismo, ao ponto de entregar a vida, ao ponto de, nas situações mais adversas, viver de verdade a fé que ele professa. E o martírio é a morte causada pela perseguição dos inimigos da fé e da verdade cristã. Porque o cristianismo verdadeiro assume a verdade da fé até as últimas consequências. Afinal de contas, foi assim que Jesus viveu. Ele pregou, ensinou, testemunhou até o fim de sua vida. E por causa do seu testemunho de fé, acabou sendo perseguido e morto. Então, seguindo esse exemplo, muitas cristãs e muitos cristãos dos primeiros séculos da igreja, mas também hoje em dia, acabam vivendo o martírio. E isso tudo acontece, gente, porque ser cristão, ser cristã de verdade, é dar testemunho com a própria vida que Deus é amor. E esse amor se estende da gente até todos os nossos irmãos e irmãs. Isso faz com que a gente não aceite e não compactue com os sistemas de injustiça que acabam deixando a barriga de alguns cheia e a barriga de outros vazia, que acabam deixando pessoas com vida e outras pessoas sem vida, sem direito a viver. É por isso que ser cristão não é somente usar a sua boca e a sua voz para professar a fé em Cristo, para dizer eu creio, mas é antes de tudo fazer com que aquelas palavras sejam verdade no seu dia a dia a partir do desejo de justiça social, de cuidado com os mais pobres, com os preferidos de Deus. Porque simplesmente foi assim que Jesus viveu. Ele nunca estava sempre buscando os ricos e viver muito bem, obrigado. Jesus apontou para as pessoas que mais precisavam. Ele cuidou daquelas pessoas. Portanto, o cristão, ele tem como principal objetivo de sua vida a salvação a partir da vivência de Cristo. Ou seja, estar como Cristo no mundo. E aí é só olhar para a palavra que a gente vai ver como Jesus estava no mundo. Por isso, as pessoas que são cristãs verdadeiramente acabavam aderindo livremente e sem medo todos os riscos que pudessem sofrer por causa do Evangelho. Ser mártir desse jeito é aderir livremente à morte, ao martírio. Isso não quer dizer procurar o martírio somente pelo martírio. Eu quero morrer simplesmente. Não. Aderir ao martírio, ou seja, não ter medo da morte, é uma consequência exatamente da vida em Cristo, de estar verdadeiramente com Ele. E o cristão que age pela verdade divina sabe que,
se continuar agindo dessa forma, pode ser perseguido e morto. E historicamente a gente entende que o cristão não teme a morte pelo martírio. Na verdade, ele entende que o que ele precisa é encontrar-se com Deus, ter uma comunhão verdadeira com Deus. Ele não procura morrer para se encontrar com Deus, mas fazendo o caminho de encontro com Deus, ele acaba se deparando com a morte. E aí aceita livremente, com alegria, com convicção, porque sabe que o fim não é o sofrimento da morte. Aquilo ali é uma passagem apenas, é mais uma curva no caminho para encontrar com o Senhor, definitivamente. É por isso que nesse momento, no momento do martírio, o cristão consegue ver a Deus. E um exemplo disso a gente encontra na própria palavra de Deus. Pega aí sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Atos dos Apóstolos está logo depois dos 4 evangelhos, no Novo Testamento, tá bem? Atos 7, versículos 55 e 56 diz assim: repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ou seja, nesse momento do martírio, Santo Estevão conseguiu enxergar o Senhor e ficou maravilhado com o que ele viu. Então, a partir do 2º século do cristianismo, a gente consegue encontrar registro de culto aos mártires, ou seja, de celebração a esse povo corajoso. Dentre eles, a gente pode encontrar o testemunho de Policarpo, o testemunho de Perpétua, o testemunho de Felicidade, que foram alguns dos muitos primeiros mártires da nossa igreja, da história da nossa fé cristã. E a história do martírio da nossa igreja, ela tem um fundamento em Jesus bem interessante. Se vocês quiserem acompanhar comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 39 e 40, Jesus fala assim para Tiago e para João: vocês vão beber o cálice que eu vou beber? E vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Com essa fala, o próprio Jesus demonstrava àqueles seus 2 discípulos e também aos outros, e a nós que agora estamos lendo esse texto, que o seu seguimento deveria ser total, a ponto de envolver a comunhão nas mesmas dores e sofrimentos e principalmente na doação da própria vida em prol do reino de Deus, como Jesus fez. É por isso que os cristãos, desde o início, viram no martírio uma imitação de Cristo. Isso é, tornar um Cristo crucificado presente, atual, no meio da sua comunidade. O livro dos Atos dos Apóstolos apresenta, como a gente viu, o martírio de Estevão. E nesse martírio de Estevão, a gente percebe que antes de morrer, ele se entrega a Deus o próprio Espírito, e acaba pedindo perdão para quem o maltratou, para as pessoas que estavam matando ele. Mas também no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver o martírio de Tiago pelo rei Herodes. Herodes passou a maltratar todos os cristãos e acabou martirizando Tiago à espada. Paulo, no tempo que se chamava Saulo, era fariseu e perseguia os cristãos. Depois da conversão, ele passou a ser perseguido e a sofrer as prisões e as ameaças de morte por pregar a fé em Jesus Cristo. Ele é perseguido em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, depois ele é preso em Filipos e finalmente em Jerusalém ele é conduzido a Roma, onde por fim acaba sendo martirizado. São Paulo sofreu muito por Cristo e no final das contas acabou morrendo por causa do seu testemunho de fé em Jesus Cristo. E a gente sabe do martírio de Paulo e de Pedro a partir da carta de São Clemente Romano aos Coríntios. E aí ele fala assim no martírio de Paulo: por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes carregado de cadeias, exilado, apedrejado, o arauto no Oriente e no Ocidente recebeu ilustre glória por sua fé. A respeito do martírio de São Pedro, ele fala assim: fixemos nossa vista sobre os valorosos apóstolos. Pedro, que por ciúme injusto não suportou 1 ou 2, mas numerosas provas, e depois de assim render testemunho, chegou ao lugar merecido da glória. Ou seja, martirizado, muito inclusive parecido com Jesus, segundo os relatos, né? Diz que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, porque não merecia morrer tal qual o Senhor Jesus. Inclusive a gente está aí, né, na passagem, vamos dizer assim, do mês de junho para o mês de julho. No dia 29, a gente faz essa celebração do martírio de São Pedro e São Paulo.
Portanto, a partir de tudo que a gente já escutou nesse nosso podcast, do caminho que nós fizemos, a gente consegue perceber que existe uma mística no martírio. E os padres da igreja, que são um grupo muito antigo de padres e de confessores da fé, de pregadores, de homens e mulheres inclusive, que viveram ali nos primeiros séculos de cristianismo, e escreveram e testemunharam também a sua fé, a gente pode compreender o martírio como uma imitação e atualização do martírio por excelência, que é o martírio de Cristo. Em Inácio de Antioquia, o tema da imitação de Cristo ocupa um lugar de destaque. O seu caminho para o martírio é comparado ao do catecúmeno, que se prepara para o batismo, tudo recebendo de Deus. Então, os grandes primeiros martírios da nossa igreja aconteceram por perseguição dos judeus e depois por perseguição dos romanos, que era o grande império aí que dominava muitas regiões do mundo todo naqueles primeiros séculos do cristianismo. E esse mesmo martírio que se verificou, que a gente conseguiu perceber nos primeiros anos da igreja, acabou se tornando muito emblemático e serviu de inspiração em toda a história do cristianismo. Por exemplo, a gente pode citar aqui Santa Maria Goretti, que deu a vida para preservar a sua virgindade, por entendê-la como uma virtude divina. E também a gente pode ver o testemunho de São João Batista, que já falamos aqui em um episódio do nosso podcast, que ele morreu martirizado por defender a fidelidade conjugal como uma virtude divina. E também a gente tem o exemplo do martírio de São João Nepomuceno. Ele foi martirizado quando ele se recusou a violar o segredo de confissão. Muitos cristãos também foram mártires nos campos de concentração, como testemunho contra um sistema imperialista que dizimou milhares de vidas. E aí vocês já sabem que é o nazismo e o fascismo também. A igreja celebra no dia 14 de agosto o martírio de São Maximiliano Maria Kolbe. Foi um padre franciscano e acabou se tornando prisioneiro nos campos de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Esse padre ofereceu a vida no lugar de um pai de família, sargento do exército polonês. Esse sargento tinha sido condenado a morrer de fome e de sede como punição pela fuga de um preso. Maximiliano Maria Kolbe foi verdadeiro mártir, amou como Cristo até o fim, rezou pelos seus torturadores e por seus assassinos. Nos nossos tempos, não vivemos perseguições tão fortes, tão sistemáticas contra a igreja, mas contra fiéis que assumem muitas causas sociais e ecológicas por causa da fé. É o caso da irmã Dorothy Stang, e aqui todo o nosso respeito e admiração nesse podcast a essa grande mulher de Deus, irmã Dorothy Stang, mártir lá no Pará. E até me emociona um pouco falar sobre ela, porque em nome da fé em Jesus Cristo, se colocou ao lado das populações mais pobres, vítimas de poderosos que expulsavam o povo de suas terras para poder arrendar, se apropriar dessas terras. A fé que essa mulher tinha em Jesus Cristo deu força e coragem para ela permanecer fiel no mesmo lugar, mesmo recebendo constantes ameaças. Essas ameaças, infelizmente, se confirmaram em fevereiro de 2005, quando, aos 73 anos, foi brutal e covardemente assassinada a tiros. Muitos inimigos das coisas de Deus atualmente não apresentam o rosto e o nome, nem dizem por que matam, mas a gente sabe. Utilizam-se das estruturas estatais, muitas vezes, para serem inocentados. Graças a Deus, justiça foi feita, tanto seus executores quanto os mandantes do crime foram apontados, foram acusados, foi provado o seu crime e eles foram condenados. A irmã Dorothy Stang faz parte de um grupo enorme aqui na nossa América Latina que foi martirizado por causa da fé. Dentre eles também eu quero citar aqui Santo Oscar Romero, um grande homem de Deus, um bispo que conseguiu, com o testemunho de vida, incomodar muitas pessoas, e o seu testemunho era simplesmente a mesma coisa que Jesus fez: querer justiça social para o povo de Deus, para o povo que mais precisava. Por causa disso, ele foi assassinado a tiros também, enquanto celebravam a missa. Inclusive, existe um filme a respeito da história dele, e eu te convido a buscar, conhecer um pouco mais a história de Santo Oscar Romero. Acho que vale a pena. Para mim, é um testemunho de vida e acredito que para você que está me escutando vai ser também. Procura por esse homem, tá bem?
E outro testemunho bonito que a gente também tem de martírio mais próximo da nossa realidade salesiana é a de dois homens, Rodolfo Luckenbach e o Simão Bororo. Padre Rodolfo Luckenbach era um italiano missionário que morou aqui nas nossas terras do Mato Grosso e ele foi assassinado por defender também o povo Bororo, e para socorrê-lo acabou morrendo também, infelizmente, o Simão, que era um indígena dessa comunidade dos Bororo. E o martírio deles aconteceu em 1976. Inclusive tem muita coisa na internet a respeito desses dois. Também te convido a fazer uma pesquisa para conhecer um pouco mais a vida deles. Mas além desses martírios sangrentos, só para a gente arredondar aqui a nossa história sobre o martírio, a gente também tem o martírio branco. Acho que já dá para entender, né? O martírio vermelho se dá com o derramamento de sangue em nome da fé, tendo em vista as coisas de Deus. No entanto, também a tradição da igreja reconhece o tal do martírio branco, que se dá quando alguém abandona tudo em nome de Cristo e porque ama a Deus. São os fiéis que deixam sua família, seus bens, suas riquezas, confortos para dedicar a sua vida ao Senhor. E essa dedicação passa pela convivência e inserção nas comunidades exploradas, no auxílio aos que mais passam fome e não têm onde morar e onde buscar cura para suas doenças. Essas pessoas entendem que a sua vida é gratuidade de Deus. Sendo assim, gratuidade, devemos vivê-la com dom total, com gratuidade total. Esses são os mártires do martírio branco. É por isso que eu te convido, a você que me escuta nesse podcast, a olhar para os nossos mártires, as santas, os santos de todos os tempos, e buscar nesse povo modelo de amor e dedicação ao próximo, segundo a fé em Jesus Cristo. Vamos fixar o nosso olhar na ação pastoral de tantas e tantos mártires que se queimaram igual uma chama viva nas comunidades para animar a luta dos empobrecidos. Que a vida deles seja exemplo eficaz de fé para a nossa vida. Inspirador, não é não, minha gente? Para ser cristão tem que ter coragem, porque viver como Jesus Cristo é uma vivência corajosa e livre, mas isso tudo é sinal de um coração que ama intensamente. É por isso que fica para nós esse testemunho bonito desse povo que amou até o fim. Amaram Cristo e o seu povo até o fim. São os mártires da fé. Te agradeço pela tua companhia nesse podcast, muito, muito, muito obrigado, e peço que você compartilhe com as pessoas que não sabem quem são os mártires. Vai que você inspira aí outras pessoas a serem mais um pouquinho santas. Eu sei que eu não vou pedir aqui a vocês que vão procurar se matar, isso não, a gente não deve fazer, até porque isso não faz sentido algum, né? Já que Cristo deu a vida por nós. O que a gente tem a fazer é olhar para a vida dessas pessoas que foram tão corajosas e, olhando a nossa vida, dizer que passo eu posso dar de maneira mais corajosa para me encontrar com o Senhor, para viver a vida de santidade. E te chamo também para outra conversa nas nossas redes sociais. Procura por nós no Instagram, a JS Caetés. Se você dá uma busca lá no Instagram, vai encontrar o nosso perfil. Nós vamos conversar, bater um papo. Você vai poder falar a respeito das suas impressões com relação ao nosso podcast, como tem muita gente fazendo também no YouTube. E eu agradeço aqui, aproveito esse espaço para agradecer a vocês que falam com a gente no YouTube, que sempre comentam os nossos vídeos. Muito, muito, muito obrigado. E por favor, continuem compartilhando a gente em todas as outras redes sociais. Fala para os teus amigos, para as tuas amigas. Vamos espalhar essa mensagem tão boa da iniciativa da JS Caetés, que é esse nosso podcast Vamos Juntos, tá bem? Então conto com vocês para a divulgação desse nosso espaço, dessa nossa mensagem. Afinal de contas, fazer o bem é sempre bom, né não? Então, conto com vocês, tá? Então, compartilha esse podcast, inspira outras pessoas e, se Deus quiser, nos encontraremos na semana que vem, tá bem? Fica com Deus, que São João Bosco interceda por ti, por tua vida, por teu trabalho, por tua saúde. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na semana que vem. Vamos juntos?
Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.